Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Rewind. Eu sou o Rafael Vicente e temos aqui a senhora Amália Pratas, coordenadora do curso do Centro Paroquial da Arrentela. Olá, senhora Amália. Bem, para começar, não sei se já tem conhecimento de como é que funciona aqui o Rewind. Não, bom dia. Então, vou-lhe explicar. É o seguinte, nós temos aqui vários CDs. Cada CD tem 3 questões menos a última, ok? Eu vou-lhe pedir para escolher de 1 a 3, um número, ok? 1, 2 ou 3. E conforme a sua escolha, nós vamos meter aqui dentro do leitor de CDs, vamos meter a track responsável que você escolha, 1, 2 ou 3, e a partir daí vai ser uma pergunta e vamos debater sobre ela, certo? Ok. Pronto. Então, já agora vou-lhe pedir para escolher. Pode ser o 3. 3? Ora, vamos lá. Dois, três. E as escolas que frequentaste, como eram? Bem, eu tive, pronto, frequentei a primária, ali logo a seguir, em que já estavam meninos e meninas juntos, um bocadinho antes de eu ter entrado, ainda havia a separação, portanto já vivia ali na escola primária alguma liberdade no pós-25 de Abril. Depois frequentei a preparatória, da zona da minha casa. Essa escola, curiosamente, ainda hoje está igual, que é a Pal da Gama. Ok, ali no Seixal. Quando passo, tenho algumas memórias dessa escola. E depois frequentei 2 secundárias, depois de fazer o meu percurso para a faculdade. E pronto, e as escolas eram talvez, se calhar na minha experiência, havia muito movimento associativo, havia muito empenho em questões culturais, talvez também um bocadinho derivado pelo meu próprio interesse, que sempre gostei das áreas mais sociais. E pronto, e não, de facto era muito diferente hoje em dia, não havia eletrónica, não havia computadores, não havia telemóveis. Os quadros e giz. Quadros e giz. Portanto, a gente saía de casa de manhã e os nossos pais só sabiam de nós quando chegávamos a casa. Claro. Nas faltas íamos para os cafés, quando faltávamos, pronto, sim, diferente dos dias de hoje. Mas acha que a nível acha que é mais rígido ou menos a escola atualmente? É assim, neste quando momento falou não assim na estou na questão das escola, não é? faltas, do que ouve falar, se calhar? Sim, daquilo que ouço falar, ou pelo menos daquilo que acompanhei o meu filho, não é? A rigidez eu acho que era um bocadinho diferente, havia uma outra relação com os adultos, penso. Se calhar até mais respeito pelos... Não significava que não fizéssemos também disparates e que não... Claro. E também cada professor, porque eram diferentes, e o facto dos professores serem diferentes também faz com que nós, alunos, tenhamos relações diferentes. Sim. A ação gera reação, não é? Exatamente. Mas não há dúvida que havia ali algum respeito maior, se podemos dizer assim, com quem era adulto. Claro. E eu acho que neste momento essas relações ficam um bocadinho mais difíceis por aquilo que se vai ouvindo falar. E talvez... claro que também já na nossa altura havia o bullying, que agora chamou o bullying, e que era tratar mal os outros colegas, pronto, não estou a dizer, claro que havia. Também aquela coisa de, antigamente era tudo muito bom, não era, também, claro que também se faziam muitos disparates e também fazíamos mal uns aos outros, mas ainda assim acho que é que a dimensão das coisas não era se calhar tão grave.
porque se calhar era logo no recreio da escola ou no pátio da escola que as coisas se resolviam e se fosse preciso até. E a malta até às vezes andava a porrada uns com os outros, mas era resolvido ali, não havia aquele impacto logo de alguém que filma, alguém que vai para as redes, alguém que. Era isso que eu ia comentar. A dimensão. Acredito que seja também o facto da internet faz com que exista hoje em dia estas tais discrepâncias de uma coisinha que foi assim, Sim, criar sim, uma... sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que sim também. Ou seja, acho que até mesmo quando discutíamos uns com os outros, era mais saudável. Sim. Depois no dia a seguir já estávamos a fazer as pazes, já estávamos de... Pronto, agora claro que também havia problemas. Isso aquela coisa de que, não, antigamente era tudo muito bom, não era. Também há coisas agora muito melhores do que antes. Claro, faz parte, é uma questão de evolução. Era diferente. Ok. Acho que sim, sem dúvida. Eu agora posso falar também um bocadinho, se calhar, da minha questão na escola. Do que ouço falar de antigamente também, dos meus pais para agora, acho que é exatamente isso que você referiu. Difere a nível de... É o telemóvel, basicamente, por assim dizer, acho que faz essas diferenças grandes. Sem dúvida. Então, vamos passar ao próximo? Vamos. Ok. Então, vamos lá. Um número? Pode ser um. Ok, vamos lá. Qual era a música que ouvias quando eras jovem? Anos 80, anos 80, anos 80. Assim, por nomes agora é um bocadinho mais... Nunca fui propriamente... pronto, muito ligada à música. Mas Duran Duran, Madonna, toda aquela malta de anos 80, que os nomes, pronto, isto agora apanha-me. Compreendo, mas Madonna pelo menos é alguém que até hoje ainda faz sucesso. Se puser como é que é? RFM 80? Era aquelas músicas todas. Duran Duran, sou daquela altura de que foi um fanatismo com Duran Duran. Todas as meninas loucas completamente com esse grupo. E sim, ouvíamos muita música na rádio, na televisão, porque depois dava o top mais, que era aí que se ouvia música. Lembro-me das revistas que se comprava, que era a Bravo, salvo erro, que era uma revista alemã, toda escrita em alemão, ninguém sabia uma palavra de alemão, mas comprávamos para recortar e por causa dos pósteres. Ok. Pós-quartos? De pós-quartos, claro, ou para forrar os livros, ou os dossiês, e as revistas ainda eram caras. E às vezes só porque trazia um póster, às vezes era dos maiores e gastávamos dinheiro naquelas coisas. Mas pronto, eu não, assim, nomes dos grupos eu não me lembro. E alguma música em específico que tenha gostado? Se calhar a música favorita desse tempo? Epá, não sei, não me vem nenhuma. Acho que algumas em alguns momentos, de algumas coisas que me trazem algumas lembranças. Sim, exato. Dessa altura. Como é que é aquele que é o Bonovox, o grupo dele, veja como vocês não conseguem. O Bono. Agora não me lembro do nome do grupo, não vai lá. Pronto. Mas seria uma que mais me traz memórias. Sim. Era os Eurythmics, que era aqueles rapazes todos com aqueles cabelos muito compridos, sei lá. Muita gente e muito daquela altura. Tipo de música que era?
É tudo? música de discoteca. Mas pop, rock... Sim. Pop, rock, Ok. músicos portugueses, Ok. toda aquela geração, e GNR, e Ok. chutes e pontapés, Sim. e pronto, Ok. também muito música portuguesa. E pronto, mas sim, tudo aquilo que passa na rádio, quando há essas coisas na altura de anos 80, sim. Ok. Diversidade, sem dúvida. Não havia Sim. tipo de música em específico. Ok. Então, passando aqui à próxima pergunta, vou-lhe pedir para escolher, mais uma vez. Agora vamos ao 3. Ora, ao 3. Qual foi a coisa mais estúpida que fizeste? Eu não era assim é verdade, sempre fui, sempre saí muito, sempre tive muitos amigos, sempre, pronto, fui uma pessoa muito de fazer muitas coisas para além só de escola e de, assim, mas não era propriamente fazer grandes asneiras ou grandes disparates. Certo. Portanto, nunca metia nada que não devia, tirando a ser fumadora, pronto. Nunca fui pessoa de beber, ou seja, portanto, eu conseguia, apesar de tudo, me divertir muito, sem fazer assim grandes tolices. Sei lá, naquela altura, olha, por exemplo, uma vez queria ir para a discoteca, que ainda na altura havia discotecas à tarde, não é? Que hoje a esta distância parece muito disparado, mas pronto. E então, queria ir para a discoteca, mas não queria propriamente com os pais, só para não chatearem, até tive, pronto, uns pais até bastante permissivos. Mas também, para também não estarem a chatear, e acabei por dizer que ia para a casa de uma colega, né, trabalhos de grupo, eram os famosos trabalhos de grupo. Acho que toda a gente tinha muitos trabalhos de grupo naquela altura. Pronto, e entretanto os meus pais resolvem-me ir buscar à casa da minha colega, não é? Só que resolvem, não, eles iam buscar, só que chegaram antes da hora. E portanto, eles estavam estacionados mesmo em frente à casa da minha colega, onde eu supostamente deveria fazer o trabalho, e eu estava do outro lado da rua, não é? Porque era a discoteca, era uma discoteca dentro do centro comercial, eu estava do outro lado da rua para conseguir passar, e agora como é que vai ser isto? Portanto, isto acabou por vir escondidas e tal, a rezar para que não passámos por trás do carro, escondidas, entrámos por outro portão e depois saímos pelo portão da frente. E foi uma coisa que não, na altura eles não deram conta e já era adulta, já tinha o meu filho. Quando até num dia em casa e de conversa, acabei por partilhar isto com a minha mãe. Eu dizia, lembra-se aquela vez? E pronto, claro, rimos-nos, não é? Mas não há assim nada assim muito emocionante. Acha que foi a coisa mais, se calhar, atrevida que tenha feito, se calhar? Sim, porque, ou seja, lá está, porque como de alguma maneira os meus pais eram permissivos. Certo. Você Portanto, não sentia a necessidade de ter que se esconder? De estar propriamente a ter que esconder muitas coisas, ou Pronto, fui fazendo mais ou menos o que tinha que fazer na minha altura, nos meus tempos. E é como eu digo, eu sempre fui muito social e de ter muitos amigos, de falar com toda a gente, mas sempre assim muito também com os pés assim na terra. Sempre tive assim algum cuidado de me dar bem com toda a gente, Só o facto de não beber, logo isso, não é? Nunca estás num estado em que não tenhas noção do que... das coisas, sim, que é normalmente onde acontecem as tais coisas mais estúpidas, não é? Assim dizer, é verdade. Apesar de ter atravessado ali uma geração com muita droga, com muito disparate, foi difícil,
Mas como pronto, nunca me deu para esse lado, Claro. a coisa corre melhor, não é? Acaba ok. por não dar tanto aso a fazer coisas que a pessoa tenha menos noção do que devia. Sou certinha. Vou-lhe dizer que, sem dúvida, é muito certinha. Ainda bem que eu não posso dizer as coisas mais sujas. Bem, vamos passar aqui à próxima pergunta. Se calhar até haverá alguma coisa mais desconfortável, mas não. Acredito que não. Se não teria-se lembrado, certamente. Pois, sim. Então vamos aqui à próxima pergunta. Ora, número. Então, pode ser o 3, não sei se já tinha sido, mas pronto, pode ser, sim. 3? 3, pode. Espera aí. Qual foi a pessoa da adolescência que tens mais saudades? Isto se calhar vai parecer um bocadinho tonto ou de. E se calhar correndo aqui o risco de me repetir um bocadinho, eventualmente. Como eu já disse, sempre fui uma pessoa que me dei sempre muito bem com toda a gente. Claro. Não na escola, portanto, sim. não era propriamente aquela pessoa popular, não, mas de facto eu falava com toda a gente, do meu ano, sem ser do meu ano, para cima, para baixo, com o drogado, com o sem ser drogado, com o Pintas, com o sem ser o Pintas, Claro. Dizer, e claro que fui tendo pessoas mais próximas, claro. sim. Não sei, dizer a alguém que tenha marcado a minha juventude ou que se calhar fomos as melhores amigas. Sim. Tive, claro que sim, tive boas amigas e com quem a pessoa passa. Agora não tive ninguém que possa dizer não, esta pessoa foi marcante na minha adolescência. Se calhar tive. Talvez possa, pensando agora se calhar um bocadinho melhor, talvez possa referir, sim, não deixou de ser a adolescência, e na altura houve uma professora de português, Certo. que se calhar marcou de alguma forma, não só a minha, mas a adolescência, se calhar ali de um grupo. Em que aspecto? Que nos fez ver. Ela era professora de português, tinha uma forma engraçada de nos dar aulas, Certo. muito pela representação, muito pelo teatro, o que nos levou a um grupo que acabámos por ter um grupo de teatro amador e foi importante sim nas nossas vidas naquela altura. Porque tínhamos algum jeito para a coisa, tivemos algumas apresentações. Fizeram umas peças? Sim. E tivemos ali algum envolvimento com as pessoas da escola. Na altura, isto José Afonso, que na altura era as Cavaquinhas. Sim, se calhar posso dizer que essa professora despoltou ali algumas coisas que depois foram importantes para nós vivermos, quer depois como grupo de teatro e como amigos do grupo de teatro, e mesmo experiências, de facto, com apresentação ao público, os ensaios. Havia depois uma pessoa da secretaria, sim, e lá está a gente se calhar fazendo estes exercícios, que foi a Madalena, que sim, que foi uma pessoa importante para nós, no fundo era quase que como aquela amiga mais velha, entre a amiga e a mãe, que nos ia acompanhando e era quem nos ensaiava, e sim, tivemos ali um grupo na altura, importante, sim, nas nossas... Era a próxima pergunta que ia fazer, que vocês ainda se lembrava do nome da professora? A professora era a professora Manuela. Pois. Sim. Ok. E a outra pessoa que nos ajudou a crescer enquanto grupo de teatro era a Madalena. Ok. Sim. Ok. Pronto.
Então, eu ia perguntar isto porquê? Porque realmente eu tive umas ótimas professoras e às vezes falha-me ali já a memória para o nome. E então Não, por por isso acaso esta sim. foi marcante, Sim. sem dúvida. Sim. Ok, então vamos ao último CD e à última pergunta. E agora não precisa de escolher, que é só uma única pergunta, que é... Vamos ouvir aqui. Se fosse jovem, como seria a tua vida? Ai, não tenho. Eu quero acreditar que não. Aos dias de hoje, não é? Às vezes. Pronto, eu quero acreditar. Apesar de o mundo hoje estar muito diferente, não é? Os recursos são outros, como é evidente, mas também acho que há coisas que nos marcam, ou seja, que nós somos assim porque tem a ver com a nossa personalidade. Claro. Pronto. E eu penso que não teria, se calhar, sido tão diferente, se calhar, talvez, do ponto de vista das relações, que... Agora, talvez uma coisa, sou uma pessoa que gosto de sair, gosto de rua, que não gosto de estar fechada em casa. Certo. Portanto, não sei se estaria atrás de um computador a fazer jogos ou a fazer qualquer coisa, Certo. não sei. Mas lá está. Os tempos eram outros. Claro. Toda a gente andava na rua, toda a gente ia para a escola a pé, toda a gente... Hoje... Existe uma facilidade para tudo que antigamente não havia, não é? Penso, no entanto, que a minha personalidade, a forma como eu sou, que talvez fizesse um bocadinho de diferença, portanto, Claro. e que conseguisse ainda assim manter de facto este lado mais social, garantidamente teria passado, penso eu, pelo teatro, que foi de facto uma área que fiz e que desenvolvi, que gostei muito. Eu acho que passaria um bocadinho, penso eu, mas não sei Até poderia aprofundar mais essa área do teatro. Agora com a mídia. Pronto, eventualmente, se calhar as coisas teriam tido um outro impacto. Claro. Não sei. Claro. Tenho alguma dificuldade, confesso, em me colocar como jovem no mundo atual, sim. Acho que há coisas que só mesmo quando passamos por elas. Sim. Porque isto também é muito fácil e eu tenho um bocadinho essa noção, não é? E a idade vai sendo... Primeiro, a idade também passa muito rápido. Muito rápido. E era um bocadinho como eu lhe dizia, sei lá, uma pergunta atrás, que era como era a escola no nosso tempo. Está a matéria, antigamente é que era bom. Não, quer dizer... Havia coisas boas, garantidamente. Hoje há coisas maravilhosas eu acho que tem tudo muito a ver com a maneira como a gente interage, usa os recursos que se tem e os equilíbrios que se consegue definir. Acho que é muitíssimo importante ter, no meu ponto de vista, como é óbvio, acho que é muitíssimo importante ter uma estrutura familiar equilibrada, porque eu acho que é isso que nos dá bagagem para o resto. Claro. E até para enfrentarmos todos os desafios que somos postos à prova. Durante a vida, claro. E acho que hoje em dia isso vai escasseando, não é? As famílias, o conceito de família é diferente, cada vez pronto, mudou, alterou. Por isso é que eu não sei, não é? Se eu sei como fui naquela altura com aquelas condições. Claro, nos dias de hoje, não sei, porque se calhar se não tivesse uma aquelas ideia, condições... Claro. Só passando, não é? Compreendo. Mas gostei muito de ser jovem na altura dos anos 80. Aposto que sim, sem dúvida deve ter sido uma coisa... Gostei muito. Incrível. Acho que tivemos Acho que o facto, pronto, foi uma época pós-25 de Abril, em que estava tudo a acontecer, tudo a desabrochar, tudo... Ou seja, já tinha havido pronto, o pior, não é? De
do período revolucionário, sim. e depois já era um bocadinho que foi a abertura a tudo aquilo que não existia, foi de descoberta. Sim. Pronto, e acho que uma isso foi um aventura. privilégio. Foi uma aventura Naquela nova. altura foi um privilégio, pronto, ser jovem nessa altura, sim. Certamente, eu não tenho não tive a possibilidade de saber, mas do que eu ouço falar, os anos 80 foram muito bons e toda a gente fala dos anos 80 atualmente, por isso acredito. Foi um marco, sim, foi um marco. Acredito que tenha sido incrível. Sim. Pronto, estamos a chegar aqui ao fim do nosso rewind e eu ia lhe dizer se gostaria então de promover alguma coisa à nossa audiência, esteja à vontade, pode olhar para a câmara e então promover. Pronto, apesar de pronto, este bocadinho de conversa ter sido muito mais pessoal, mas há um lado que eu acho que, e gostava se calhar de deixar aqui a partilha, eu profissionalmente, e a minha formação é assistente social, e como função tenho a função da Direção de Serviços do Centro Paroquial de Bem-Estar Social da Rempela. É uma IPSS no Concelho do Seixal, tem algumas respostas sociais que vão desde a área da infância à área da intervenção comunitária. É uma instituição que fez este ano, dia 17 de fevereiro, 50 anos da sua primeira resposta, que foi uma resposta à infância. É uma instituição pronto, virada para a comunidade e para as necessidades da comunidade, e é uma instituição da qual me orgulho muito de trabalhar. Reconheço-me na missão da instituição, que é em prol dos outros e em prol daqueles que mais precisam. E é um orgulho trabalhar naquela instituição, e quem precisar de nós e que mora naquele lado pode recorrer a nós. Obrigado. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e acompanhem-nos nas nossas redes sociais. Até à próxima.